Imagina só a cena. Duas das maiores revoluções da história simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. E no meio dessa confusão toda, dessa desordem, uma coisa totalmente inesperada nasceu. Uma ciência nova, dedicada a entender a própria sociedade. Bora descobrir como isso aconteceu? A pergunta que fica é essa: como é que o caos, a queda de tradições antigas, a explosão de problemas sociais que ninguém nunca tinha visto, pode dar origem a uma ciência? Como que da desordem nasceu um método para entender a ordem? Pois é, essa é a história que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o tamanho do impacto dessa ruptura, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que foi quebrado. Como é que era a ordem social antes de toda essa tempestade? O que, no fundo, nos define como seres sociais. Pensa um pouco nos animais. O comportamento deles é, na maior parte, instintivo, sabe? Já está meio que programado nos genes. Um lobo sempre vai saber como uivar. Mas com os seres humanos, a história é bem diferente. O nosso comportamento não nasce com a gente, ele é aprendido. E como é que a gente aprende? Através de uma coisa que é, talvez, o nosso verdadeiro superpoder: os símbolos. A linguagem é o exemplo perfeito disso. É com ela que a gente dá significado para o mundo, constrói conhecimento e passa ele para frente, de geração em geração. Isso é o que a gente chama de cultura, e é ela que nos define. E então, esse mundo, com suas ordens bem estabelecidas, foi virado completamente de ponta cabeça. Chegou a hora da tal tempestade na nossa história. As duas grandes revoluções que demoliram as estruturas antigas e criaram o mundo que a gente conhece hoje. E aqui estão elas. De um lado, a Revolução Industrial na Inglaterra, uma transformação na tecnologia que mudou o jeito como a gente produzia absolutamente tudo. Do outro lado, a Revolução Francesa, uma verdadeira explosão política que redefiniu quem tinha o poder. Duas forças que parecem diferentes, né? Mas que juntas, olha, elas criaram o mundo moderno. A Revolução Industrial não foi brincadeira, ela foi implacável. Ela deu vida ao sistema de fábricas, é verdade, mas ao mesmo tempo, ela destruiu o modo de vida do artesão. Criou duas novas classes sociais que viviam em conflito: a burguesia industrial e o proletariado. E a consequência disso? As cidades explodiram, crescendo de um jeito super caótico, totalmente descontrolado. Enquanto isso, a Revolução Francesa veio e escancarou uma verdade brutal. A sociedade não era uma coisa só, toda harmoniosa. Era mais parecida com um campo de batalha entre grupos com interesses totalmente opostos, como a nobreza e a burguesia. E o mais importante de tudo, ela provou que a ordem social não era algo divino ou eterno. Não, ela podia sim ser derrubada e refeita por mãos humanas. E o custo humano disso tudo foi imenso. Olha só o que o sociólogo Carlos Martins disse sobre essa época. As consequências foram trágicas. Não foi uma transição suave, entende? Foi uma crise social profunda. A sociedade estava doente e os velhos remédios já não funcionavam mais. Era preciso encontrar novas respostas. E nesse cenário de puro caos, como é que se entende o que está acontecendo? As velhas explicações da religião, da filosofia, simplesmente já não faziam mais sentido. O mundo precisava de uma nova ferramenta de pensamento, uma nova ciência, para conseguir decifrar essa nova realidade. Sabe, as explicações que vinham da religião e aquelas ideias filosóficas sobre uma sociedade ideal não serviam mais. A realidade era muito mais complexa, muito mais brutal. Era preciso parar de imaginar como a sociedade deveria ser e começar a investigar cientificamente como ela realmente era. E é exatamente aí que nasce a sociologia. E veja bem, não foi por acaso, foi por pura necessidade. Ela foi a resposta intelectual para essa crise toda, e seu objetivo era bem ousado: usar as ferramentas da ciência para entender o comportamento humano, as estruturas sociais e todos os problemas que a partir dali definiam o mundo moderno. E a pessoa que deu o nome para essa ciência nova foi este homem, Auguste Comte. Foi ele quem a batizou de sociologia. Comte tinha um sonho bem ambicioso: criar uma física social. A ideia era que, assim como a física descobre as leis do universo, ele queria descobrir as leis que governam a sociedade. A filosofia por trás dessa ideia toda era o positivismo. A crença, que na época era bem radical, de que a ciência era a única forma de conhecimento verdadeiro. Se fosse possível estudar a sociedade de forma objetiva, quase como um cientista num laboratório, seria possível entender suas leis e, finalmente, guiar a humanidade para um futuro de ordem e progresso.
Então, o Comte meio que abriu a porta, sabe? Mas outros pensadores fundamentais vieram logo depois dele, e cada um abordou esse quebra-cabeça social, que era novo e complexo, com ferramentas e perspectivas diferentes. Vamos conhecer esses pioneiros? E aqui estão eles, os pioneiros. Além do Comte, que buscava a ordem e o progresso, a gente teve Karl Marx, que via a história como uma luta de classes movida pelo motor do capitalismo. Depois, Emil Durkheim, que nos disse para estudar os fatos sociais, que são aquelas forças externas que nos moldam. E, finalmente, Max Weber, que mergulhou fundo para entender o sentido por trás das nossas ações. Cada um com uma lente diferente, mas juntos eles construíram os alicerces da sociologia. Ok, essa é a história de origem. Mas por que tudo isso importa hoje? Porque uma ciência que nasceu do vapor das fábricas e das guilhotinas de mais de 200 anos atrás ainda é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para entender o mundo. A sociologia nos oferece ferramentas muito práticas. Primeiro, a consciência cultural, essa capacidade de enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Segundo, uma visão crítica para a gente poder avaliar se as políticas públicas que nos afetam realmente funcionam. E, talvez o mais importante, o autoesclarecimento, a chance de entender as forças invisíveis que moldam quem somos e as escolhas que a gente acha que são só nossas. No fim das contas, essa imagem resume a nossa jornada, do caos e do fogo das revoluções para uma ciência. Uma ferramenta poderosa, criada não só para entender o mundo social complexo que a gente herdou, mas também para nos ajudar a continuar construindo ele. Para finalizar, fica uma pergunta para a gente pensar. Assim como as revoluções industrial e francesa exigiram uma ciência nova, quais são as grandes transformações de hoje, a revolução digital, as mudanças climáticas, as crises políticas, que estão nos desafiando a desenvolver novas maneiras de pensar sobre a sociedade? A história, como a gente pode ver, continua.